Bom dia, eu sou Lizemara Prates e a partir de agora você confere aqui no AgroBand as notícias do campo e a previsão completa do tempo para o início da semana. Conheça os destaques da edição de hoje. Terapia utiliza células-tronco no tratamento de doenças e lesões em animais e os primeiros beneficiados são os equinos. O projeto pioneiro é aplicado no Rio Grande do Sul. Expo Inter 2011. Setor de máquinas e implementos agrícolas bate novo recorde de vendas com mais de 830 milhões de reais comercializados em 9 dias de feira. Segunda edição do Fórum Internacional de Estudos Estratégicos para Desenvolvimento Agropecuário e Respeito ao Clima discute os impactos das mudanças climáticas no agronegócio brasileiro. O evento, promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, reuniu em São Paulo especialistas do mundo inteiro. Bioenergia, projeto desenvolvido no Rio Grande do Sul, quer dar um novo destino ao arroz. A ideia é usar o grão na produção de álcool e derivados. Nós vamos mostrar os benefícios e as dificuldades dessa prática com o autor da pesquisa que estará ao vivo no programa. Seja bem-vindo ao AgroBand, que está entrando no ar para todo o Brasil. A CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, realizou esta semana a segunda edição do Fórum Internacional de Estudos Estratégicos para o Desenvolvimento Agropecuário e Respeito ao Clima. Para especialistas, a remuneração ao produtor por serviços ambientais pode ser significativa, mas ainda não existe instrumento legal. Pastagens bem manejadas, agricultura com plantio direto. Além da produção de alimentos e fibras, o setor agropecuário também é um grande produtor de energia a partir da queima dos gases de efeito estufa. Mecanismos e estratégias para a captação de carbono no setor pecuário fazem parte do principal ponto de discussão no segundo Fórum da CNA sobre clima e produção agropecuária. O Brasil utiliza apenas 27% do seu território para fazer uma das melhores e maiores agriculturas do planeta e preserva 61% dos seus biomas. Então nós somos exemplo não só de uma agricultura eficiente, mas agricultura eficiente e sustentável. Hoje, o Brasil já tem mecanismos para medir as emissões dos gases de efeito estufa. Considerando tudo que o boi não comeu, que vai morrer e voltar para o solo, a raiz produzida que também vai ficar no solo, menos todas as emissões do gado, esse saldo é positivo. A gente tem até 5 toneladas de carbono por hectare ano, e isso pode aumentar de acordo com a produtividade. 250 pés de eucalipto em 1 hectare de pasto, ele retira do ambiente, no primeiro ano, a emissão de 3 vacas. No segundo ano, de 9 vacas. E a partir do terceiro ano, de 32 vacas. O fórum discute também a remuneração do produtor pelos serviços ambientais prestados para toda a sociedade. Nós temos condição de ampliar, inclusive, a nossa produção, principalmente por meio de produtividade, com a conservação dos recursos naturais e atenção total às questões sociais. A remuneração do produtor rural pode ser uma coisa significativa, inclusive compondo com o resultado agrícola, provavelmente dito, uma renda muito melhor, mas não tem um instrumento legal necessário para isso. Mas eu acredito que essa coisa só ganha uma dimensão efetiva depois da votação do Código Florestal. Os 2 dias de discussão servem também como preparativo para a Conferência Internacional do Clima, que acontece em Durban, na África do Sul, no final de novembro. É muito importante a geração do inventário de carbono, a pegada de carbono, para poder inserir as ferramentas tecnológicas para que a gente possa definitivamente fazer uma sustentabilidade adequada. O Brasil está cumprindo o seu ideal, está aumentando a produção, está diversificando, está resolvendo o problema da pobreza e está fazendo coisas positivas. Nos dias 22 e 23 de setembro, o Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva do Departamento de Zootecnia da URGS realizará a 6ª edição de sua jornada anual. O evento acontecerá no auditório da Farsul, aqui em Porto Alegre. E no estúdio está aqui comigo o coordenador do Nespro, o professor Júlio Barcelos.
Bom dia, professor. Neste ano vocês trouxeram um tema à frente das oportunidades. Por quê? Como é que o produtor tem que se planejar para estar à frente dessas oportunidades? Obrigada pela presença aqui conosco. Bom dia aos telespectadores do AgroBand e já respondendo de imediato a sua questão, nós pretendemos esse ano tratar de uma temática um pouco distinta dos anos anteriores, em virtude que a pecuária está criando para o Brasil perspectivas muito interessantes sob o ponto de vista econômico. E estas oportunidades, obviamente, que elas necessitam de que o setor se torne competitivo. E uma das estratégias de competitividade é por meio da tecnologia e da organização do sistema de produção. Falando em tecnologia, já chegou ao campo aqui no Rio Grande do Sul a pecuária irrigada. Há algum tempo era impossível a gente pensar nisso e hoje já tem importantes projetos sendo realizados. Sim, essa não é uma realidade exclusiva do sul do Brasil, é uma realidade brasileira. O Brasil tem variações climáticas e estações muito marcadas, com deficiências hídricas tradicionais, e melhorar a produção por meio de uma correção dos eventos climáticos vai ao encontro de uma outra expectativa de negócios. Então, a irrigação, a produção, o que nós chamamos de pecuária irrigada, ela vem nesse sentido, de tentar corrigir todos esses adventos climáticos desfavoráveis que alguns pecuaristas chamam de os algozes da pecuária, um deles é o clima, para que se tenha uma oferta um pouco mais constante de produção e permita chegar com um produto com uma qualidade mais equilibrada aos diferentes mercados. E como é que está neste momento o efeito do clima na pecuária? A gente saiu de uma comercialização muito positiva na Expo Inter, por exemplo, e agora é o período de recolocação dos animais no campo, a primavera. Nós já estamos no final da estação de inverno e da estação da seca no Brasil Central. Ambas foram extremamente rigorosas este ano, mas vem ocorrendo um investimento muito forte em tecnologia, principalmente na alimentação, e os pecuaristas, de um modo geral, já estão conseguindo sair dessas estações do ano de uma forma positiva. Ou seja, já começam as melhoras alimentares do próprio ambiente natural, da produção a pasto, e a pecuária segue a sua estabilidade extremamente favorável para a conjuntura atual e com perspectivas extremamente importantes para os próximos 5 anos. E o pecuarista que resolver investir, por exemplo, na irrigação, em quanto tempo ele vai retirar esse custo do investimento? Os dados que nós temos hoje gerados pela nossa instituição de pesquisa estão demonstrando que o retorno, o payback desse investimento para as condições do sul, que tem um outro sistema de utilização do sistema por irrigação, se dá em torno de 5 anos. Ou seja, é um investimento de médio e longo prazo, mas que para a pecuária 5 anos nós podemos considerar um prazo relativamente curto e que tem proporcionado, os dados já estão nos mostrando, produtividades muito altas em termos de carne por hectare. Faz uma irrigação por pivô e vem de onde essa água? Nas regiões onde tem grande disponibilidade de reservatórios de água, que são as regiões orizícolas, tem toda a infraestrutura necessária para estabelecer um processo de irrigação por pivô central. E outras regiões onde o lençol freático é mais superficial, também isso pode se dar por meio de poços artesianos. O consumo de água para promover uma chuva artificial 4 a 10 milímetros diários, ele é relativamente pequeno e os reservatórios não são grandes limitações para o investimento e a aplicação da tecnologia inicial. Este é um dos temas, assim como o mercado, que estarão nesta jornada de vocês, em debate. Exatamente, porque como a nossa jornada trata de aproveitar oportunidades, melhorar a competitividade da produção, a irrigação, no nosso entendimento, ela não é a solução, mas é mais uma alternativa técnica, já com informações bem consistentes para o usuário e que nós vamos debatê-la no âmbito de nosso evento. Então, essa é uma questão importante. A outra é o mercado. O que vem puxando as tecnologias nos diversos segmentos
agropecuários é o preço. Como os preços são favoráveis, há investimentos no setor. Mas a nossa preocupação e responsabilidade como instituição é alertar e preparar o usuário para que faça seus investimentos de uma forma planejada, olhando para o mercado, mas olhando também para dentro do seu sistema de produção, para dentro da porteira, para evitar com que muitas vezes aquilo que se propõe como uma grande saída se torne um pesadelo no futuro. Muito obrigada ao professor Júlio Barcelos, fazendo inclusive este alerta aos pecuaristas. A jornada do Nespro é nos dias 22 e 23 aqui em Porto Alegre. E a Câmara Setorial dos Cítricos quer medidas do governo para reduzir a competição com frutas importadas. A partir de um estudo feito pela Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul, a intenção é igualar as tarifas de importação dos países, principalmente em período de safra. Somente o estado de São Paulo, maior produtor de laranjas do Brasil, deve colher neste ano 377 milhões de caixas da fruta. Com o crescimento de 27% em relação à colheita anterior, o efeito sobre os preços pagos aos produtores preocupa o setor. Outro fator que incomoda é a importação de frutas in natura. De acordo com dados da Câmara Setorial de Citricultura, a quantidade de cítricos que desembarcaram no Porto de Santos, importados somente da Espanha, quintuplicou nos últimos 4 anos. O volume subiu de 1.119.000 quilos em 2007 para mais de 5.600.000 quilos no ano passado. Os números fazem parte de um estudo apresentado pela Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul. Essas frutas estão sendo ofertadas justamente quando os produtores brasileiros estão vendendo também a sua fruta. Então está havendo uma oferta da fruta importada justamente na nossa safra. Como isso pode ser revertido? Seria a aplicação de medidas similares a que a União Europeia também aplica para as nossas exportações, ou seja, aplicar as mesmas tarifas, aplicar tarifas mais altas em épocas em que nós estamos colhendo, para tentar formar com isso um comércio justo. Segundo Marco Antônio dos Santos, presidente da Câmara Setorial, está sendo preparada uma proposta que reduza a competição desleal entre os cítricos brasileiros e os importados. Para nós entrarmos nossos produtos nesses países, são tarifas de 16%, 18%. E muitas vezes os produtos desses países para entrar aqui no Brasil, tarifas de 10%. Então, realmente, eu acho que tem que ter uma reciprocidade, é onde que nós estamos trabalhando em cima disso, para ver a possibilidade de ficar essas tarifas ser iguais para todos, e principalmente em épocas de safra. As primeiras lavouras de feijão começaram a ser implantadas no estado. Inicialmente, o plantio está sendo feito na área central, nos vales e no norte, próximo ao rio Uruguai. Segundo informações da Emater, a estimativa para o Rio Grande do Sul é de que aproximadamente 69 mil hectares estarão semeados nesta primeira safra das águas. No noroeste colonial, Missões e Fronteira Noroeste, avançou a semeadura do milho. O plantio atinge 15% do total estimado para esta safra, em 1.155.000 hectares. Os diversos dias de ausência de precipitações e muita luz possibilitaram uma recuperação parcial das folhosas, anteriormente muito afetadas na região serrana. Mas as cotações, principalmente da alface, continuam em alta devido à redução da oferta. Agora a gente faz um rápido intervalo e na volta você tem o balanço final da Expo Inter 2011 e também vai conhecer um projeto pioneiro do Rio Grande do Sul que utiliza células-tronco na recuperação de lesões em animais. Os equinos são os maiores beneficiados com a novidade. Tem ainda a previsão do tempo e uma entrevista com o autor do projeto que pretende utilizar o arroz na produção de biocombustível. Não saia daí, nós já voltamos.